Oséias. Introdução. Autoria. A melhor fonte de informações sobre o autor está exatamente nos trechos autobiográficos do Sefer, Rolo, livro que leva seu próprio nome. Oséias, filho de Beeri, profetizou em meados do século 8 a.C. Do mesmo modo que seu contemporâneo Amós, ele profetizou para as pessoas que viviam no Reino do Norte, Israel, às vezes também chamado Efraim, por causa da sua tribo mais importante. Enquanto isso, Isaías e Miqueias pregavam no Reino do Sul, Judá. O profeta Oséias começou seu ministério durante o reinado de Jeroboão II, 782 a 753 a.C., num período histórico que Israel viveu grande prosperidade material, mas, ao mesmo tempo, grande afastamento de Javé e, consequente, enfraquecimento espiritual. Aos olhos dos líderes e do povo, um julgamento divino parecia distante e improvável. Contudo, em 732 a.C., Damasco caíra capturada e o povo expoliado e levado cativo. Propósitos. O grande tema da obra é o leal amor de Deus por Israel, a despeito de sua contínua infidelidade, tema este que é vividamente retratado pela experiência conjugal do profeta que, após casar-se com Gomer, descobriu o quanto era infiel. Embora viesse a inevitável separação, o amor de Oséias, a exemplo do amor de Deus por seu povo, persistiu e, finalmente, aconteceu a reconciliação. A primeira parte do livro, capítulos 1 ao 3, narram a vida familiar de Oséias como símbolo, de modo semelhante ao simbolismo registrado nas vidas dos grandes profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, a fim de transmitir a mensagem que o servo de Javé recebera para proclamar ao seu povo. Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma adúltera, Gomer, e cada um de seus 3 filhos recebeu um nome igualmente ilustrativo e simbólico, que representava importante pregação profética ameaçadora. O capítulo 2 alterna passagens sobre o relacionamento de Oséias com Gomer e a própria metáfora profética que precisava ser comunicada a todos sobre a intensidade do amor e do zelo de Deus para com a nação de Israel. A segunda parte do livro, capítulos 4 ao 14, revela os detalhes do envolvimento de Israel na religião pagã que graçava entre os povos cananeus. Oséias pregava um convite ao arrependimento. Israel, para não ser destruído, devia abandonar os ídolos e voltar-se para Javé, o Senhor. Capítulos 6 ao 14. Alguns dos pecados específicos denunciados publicamente por Oséias estão alistados em seus escritos em capítulo 4, versículos 2, 4, 11, 12 e 13, capítulo 5, versículo 2, capítulo 6, versículos 8 e 9, capítulo 7, versículos 1 e 5, capítulo 8, versículo 14, capítulo 10, versículos 1 e 4, capítulo 13, versículo 2. Data da primeira publicação. É interessante notar que dos profetas que nos legaram seus escritos, Oséias foi o único originário do Reino do Norte, Israel, e suas profecias dirigem-se principalmente ao povo desse reino. Considerando, porém, que suas atividades proféticas são datadas pelas referências que faz aos reis de Judá, o livro foi provavelmente escrito em Judá depois da queda de Samaria, a capital do Reino do Norte, 722 a 721 a.C. Entendimento este baseado nas citações relativas a Judá por todo o livro. Capítulo 1, versículos 7 e 11. Capítulo 4, versículo 15. Capítulo 5, versículos 5, 10 e 13. Capítulo 6, versículos 4 e 11. Capítulo 10, versículo 11. Capítulo 11, versículo 12. E capítulo 12, versículo 2. As mais recentes descobertas arqueológicas e pesquisas textuais e filológicas confirmam a primeira publicação da obra por volta do ano 710 a.C. O livro de Oséias ocupa o primeiro lugar na divisão da Bíblia hebraica chamada Livro dos 12, ou Profetas Menores.
nome comum entre os cristãos evangélicos, baseado na brevidade da obra quando comparada aos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esboço geral de Oséias. Primeiro, a metáfora viva de um marido fiel e a esposa infiel. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 5. Item A. Os filhos como marcas e sinais do contexto de lutas. Capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 1. Item B. A esposa egoísta e desleal. Capítulo 2, versículo 2 ao versículo 23. A. Quando Javé, o Senhor, castiga Israel. Capítulo 2, versículo 2 ao versículo 13. B. Quando Javé, o Senhor, restaura Israel. Capítulo 2, versículos 14 ao 23. Item C. A fidelidade do marido ilustra o amor de Deus. Capítulo 3. Segundo, a nação desleal e a fidelidade de Deus. Capítulos 4 ao 14. Item A. A infidelidade de Israel. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 3. A. A acusação formal e generalizada. Capítulo 4, versículos 1 ao 3. B. O motivo e os resultados apresentados. Capítulo 4, versículos 4 ao 19. C. Recado ao povo e em especial aos líderes. Capítulo 5. D. A súplica triste. Capítulo 6, versículos 1 ao 3. Item B. A punição de Israel por seu pecado. Capítulo 6, versículo 4 ao capítulo 10, versículo 15. A. A causa é exposta com clareza. Capítulo 6, versículo 4 ao capítulo 7, versículo 16. B. A sentença é proclamada diante do povo. Capítulos 8 e 9. C. Resumo do apelo. Capítulo 10. Item C. O amor leal e indestrutível de Deus. Capítulos 11 ao 14. A. O amor paternal do Senhor. Capítulo 11, versículos 1 ao 11. B. O castigo de Israel por sua infidelidade. Capítulo 11, versículo 12 ao capítulo 13, versículo 16. C. A restauração de Israel após seu ato de contrição. Capítulo 14. Oséias. Capítulo 1. O casamento do profeta Oséias. A lealdade de Deus e a infidelidade de Israel. A palavra de Javé, o Senhor, que veio a Hoshea ben-Beeri, Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. A esposa e os filhos de Oséias. Assim que Javé começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou: vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastar-se de Javé e apegar-se à idolatria. Então ele obedeceu, foi e se casou com Gomer bat Diblaim. Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu à luz a um filho de Oséias. Em seguida, Javé ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe em teu filho o nome de Israel. Jezreel, Deus espalha a nação. Porquanto em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino do norte, isto é, Israel. E quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente e teve uma filha, e o Senhor ordenou a Oséias: dá à menina o nome de Loruama, não amada, pois não mais demonstrarei compaixão e favor para com Israel, a ponto de lhe conceder perdão. Contudo, tratarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e o salvarei por Javé, seu Deus. Eis que eu te darei vitória, não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros,
Depois de haver desmamado sua filha, Lo-ruama, Gomer teve um outro filho. Então Javé ordenou: dê-lhe o nome de Lo-ami, não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou vosso Deus. A restauração para Israel e Judá. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação, e constituirão sobre si um só líder, e se erguerão da terra com todo vigor, pois será grande o dia de Jezreel. Deus espalha a semente. Capítulo 2. O castigo e a restauração de Israel. Dizei a vossos irmãos: Ami, meu povo, e a vossas irmãs: Ruama, minhas amadas. Repreendei vossa mãe, repreendei, porquanto ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido. Que ela afaste a marca da infidelidade da face e os adultérios de entre os seus seios. Caso contrário, eu a desnudarei e abandonarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a consumirei de sede. Não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de adultério, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha, porque alegou: irei atrás dos meus amantes, que me dão lechem, alimento, pão, água, e também lã, linho, azeite e bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e erguerei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Todavia, ela não quis reconhecer que fui eu quem lhe propiciou o trigo, o vinho e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram no culto a Baal. Por esse motivo, recolherei todo o meu trigo e o levarei assim que amadurecer, e o meu vinho, quando ficar pronto. Tomarei dela a minha lã e o meu linho, os mesmos que serviram para tecer e cobrir a sua nudez. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém terá o poder de livrá-la das minhas mãos. Farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus shabats, sábados, e todas as suas festas fixas solenes. Devastarei as suas videiras e figueiras, que, segundo a alegação dela, foi pagamento recebido de seus amantes. Eis que farei de todas elas um só grande matagal, e os animais silvestres as devorarão com avidez. Eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos Baalins, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás dos seus amantes, desprezando-me, afirma Javé, o Senhor. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Ali, eu lhe restituirei as suas vinhas, e transformarei o vale de Acor, problemas, numa porta de esperança. Ali, ela haverá de conversar comigo como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Naquele dia, assegura Javé, tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e tudo o que diz respeito à guerra. Eu os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então, eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade, e reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te atenderei, garante Javé. Responderei aos céus, e eles atenderão à terra. E a terra responderá aos cereais, às videiras e ao azeite,
e estes atenderão a Jezreel, Deus semeia. Eu semearei na terra para minha própria pessoa e terei misericórdia de quem denominei Lo-Ruama, não amada, e afirmarei àquele chamado não meu povo, sim, tu és meu povo. E ele responderá, sim, Elohim, tu és o meu Deus. Capítulo 3. Oséias se reconcilia com sua esposa. Então Javé me ordenou, vai outra vez até tua mulher e trata-a com amor, ainda que ela seja amada por outro e viva em adultério. Ama a tua esposa como Javé ama o povo de Israel, apesar de eles cultuarem a outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por este motivo, eu comprei para mim aquela mulher pelo equivalente a 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, isto é, 80 gramas de prata e 1 barril e meio de cevada. E lhe prometi, eis que tu esperarás por mim por um longo tempo. Durante todo esse período, não te entregues à prostituição, nem pertenças a nenhum outro homem. Eu também te aguardarei para vivermos juntos, pois os israelitas ficarão muito tempo absolutamente solitários, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e suas colunas sagradas ao deus Baal, sem efod, o colete sacerdotal, e também sem os terafins, os ídolos do lar. Contudo, passados esses dias, o povo de Israel retornará e se empenhará em buscar a Javé, Elohim, e ao descendente de Davi, seu rei. E nos últimos dias, eles correrão aflitos e tremendo atrás de Javé e das suas bênçãos. Capítulo 4. Deus declara as culpas de Israel. Ouvi, pois, a palavra de Javé, vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça nem conhecimento de Elohim, Deus, sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por este motivo, a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei, do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal, e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Javé e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Elohim, Deus. Oferecem sacrifícios nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de árvores frondosas como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante, e assim as vossas filhas se tornam prostitutas,
e vossas noras cometem adultério. No entanto, não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas culturais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para tirar-se à ruína e destruição. Ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faças com que Judá também venha a ser culpada. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, casa da impiedade, e não dizeis, juro pelo nome de Javé. O povo de Israel é rebelde e teimoso como uma bezerra selvagem. Como poderá Javé apacentar sua gente como cordeiros na campina? Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas, mas um ciclone repentino os varrerá para longe, e os seus altares só lhes trarão vergonha e humilhação. Capítulo 5. Os líderes e o povo são culpados. Ouvi, pois, isto aos sacerdotes. Escutai bem, ó casa de Israel, e dai atenção à família real e sua corte, porquanto esse juízo é contra vós outros, visto que vos tornastes uma armadilha para Mispá e uma rede de caça estendida sobre o monte Tabor. Eis que os rebeldes mergulharam na corrupção e violência, mas eu castigarei todos eles. Conheço bem a Efraim, e Israel não pode se esquivar da minha pessoa, porquanto agora te afundaste na prostituição, ó Efraim, e Israel se corrompeu completamente. As suas atitudes e práticas diárias não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não reconhecem mais Javé, o Senhor. A arrogância de Israel é a maior prova de que são culpados. Israel e Efraim tropeçarão no próprio pecado e Judá cairá juntamente com eles. Eles partirão desesperadamente com seus rebanhos e suas manadas em busca de Javé, mas não a encontrarão, pois ele se afastou deles. Eis que traíram o Senhor, e os seus filhos não são legítimos. Agora, pois, suas festas de lua nova os consumirá juntamente com todos os seus bens e propriedades. Fazei ressoar o chofar, trombeta, em Gibear e em toda Ramá. Gritai em Bet-Aven, Acar. Cuidado, avante, ó Benjamim. Então Efraim será devastado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que sucederá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei, portanto, sobre todos eles da minha cólera como uma tempestade. Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, porquanto preferiu seguir ídolos inúteis. Eis que serei como uma traça na vida do povo de Efraim, como mofo e podridão para todos em Judá. Quando Efraim observou a sua enfermidade e Judá notou os seus tumores, Efraim recorreu à Síria e mandou trazer alguma ajuda do grande rei. Porém, ele não vos pôde curar, tampouco oferecer algum remédio para as vossas chagas. E serei como um leão feroz contra Efraim, e também um grande leão para com a casa de Judá. Eu os farei em pedaços, e me retirarei. Eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-los. Então, retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram, e que são culpados. E então, busquem a minha face. É certo que, debaixo de grande aflição, eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Capítulo 6. Israel insiste em seus pecados. E Israel exclamará: Vinde e voltemos para Javé, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passados 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Javé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol
Sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. E o Senhor responde: Que vos farei, ó Efraim? Que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente se evapora. Por essa razão, eu vos abati por intermédio dos meus profetas. Eis que eu vos matei por meio da palavra da minha boca, e os meus juízos partiram no luzeiro, como relâmpagos sobre todos vós. Afinal, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais que ofertas e holocaustos. Porém, na cidade de Adão, a exemplo da humanidade, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade, região petrificada, é uma cidade de ímpios. Seus caminhos estão todos marcados por pegadas ensanguentadas. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de uma pessoa para roubar, deste mesmo modo espreitam os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém, a cidade de refúgio, além de se entregarem à prática de outros crimes hediondos. Sim, eis que vejo uma infração terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui, e Israel está totalmente contaminado. Ó Judá, eis que uma ceifa está determinada para ti, e acontecerá quando eu trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Capítulo 7. A impiedade dos governantes. Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades de Efraim e os crimes de Samaria. Porquanto vivem na prática do engano e das fraudes, ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas. Mas eles não atinam para o fato de que eu me recordo de todas as suas más atitudes. Seus pecados os envolvem, e eu os observo atentamente, sem parar. Eis que são hábeis em fazer a alegria dos governantes com suas malignidades, e divertem os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, são semelhantes a um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde o amassar da massa até que seja levedada. E os príncipes perderam o bom senso, e adoeceram de tanto vinho que beberam no dia da festa do nosso rei. E diante dos zombadores, o rei fez todo tipo de tolices. Ora, eles têm preparado o próprio coração como quem cuida de um forno, enquanto estão à espreita e fazendo intrigas. O ódio deles arde lentamente durante toda a noite, mas logo pela manhã queima com chamas abrasadoras. Todos eles se esquentam como um forno, e devoram seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome, e que fale comigo em oração. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado, que não foi virado. Estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando como cinza espalhada sobre a cabeça, mas ele nem repara nesse sinal. A arrogância de Israel é a maior testemunha contra ele. Todavia, apesar de tudo isso, ele não se arrepende e nem volta para Javé, para o seu Elohim, Deus. Israel nem mesmo procura minha ajuda. Ora, Efraim é como uma pomba facilmente persuadida e enganada por causa da sua falta de sabedoria. Ora, apela ao Egito, ora, volta-se para a Síria. Contudo, eu os agarrarei como quem pega pássaros com uma rede. Eu os punirei severamente, de acordo com as mensagens que tenho ouvido na sua comunidade. Ai dessa gente, jamais deveriam ter me desprezado. Ó destruição, vem sobre eles, porquanto se rebelaram e teimaram em se afastar de mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam por mim com sinceridade de coração quando gemem orando em seus leitos. Reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. No entanto, fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços. Contudo, tramam o mal contra mim.
Eles voltam, mas não na direção certa do Altíssimo. São como um arco fraudulento. Eis que seus príncipes e líderes tombam mediante o fio da espada por causa da insolência da sua língua, e por isso sofrerão zombarias por parte de todo o povo do Egito. Capítulo 8. Vem o dia do juízo de Israel. Agora, pois, leva o chofar, trombeta, à tua boca para soar o alarme. Ele vem como águia contra a casa de Javé, o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha Torá, lei. Eis que Israel clama a mim, meu Elohim, Deus, nós te reconhecemos. No entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro que acumularam, tudo para o seu próprio extermínio. Ó Samaria, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Esta escultura foi feita pelas mãos de Israel, um artífice a fez. E ele não é Elohim, Deus. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços. Porque semeiam vento, colherão tempestade. Não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal. O pouco que der, os estrangeiros o devorarão. Israel foi consumido, agora está entre as nações como um vaso a que ninguém dá valor. Porquanto subiram a Assíria como um jumento selvagem que vagueia solitário. Ainda estão livres, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se entregado às nações como mercadoria, agora os ajuntarei e logo começarão a definhar debaixo da opressão do rei dos príncipes, o rei poderoso. Ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornaram altares para o pecado. Ora, eu mesmo lhes escrevi, repetidas vezes, muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Quanto aos sacrifícios que me elevam através do fogo, que abatem os animais e os comem, porque Javé, o Eterno, não se agrada nem aceita suas ofertas de elevação. De agora em diante o Senhor se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o cativeiro, ao Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, contudo, sobre suas cidades mandarei fogo, e este será de tal ordem que consumirá suas fortalezas. Capítulo 9. O adultério espiritual de Israel. Não te alegres, ó Israel, não regozijes como os povos pagãos, pois te prostituíste, desprezando o teu Deus, amaste a paga de prostituição em cada eira de trigo. A ira e o lagar não vos sustentarão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra de Javé não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá alimento impuro. Não derramarão libações, ofertas de vinho a Javé, tampouco os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. Seu pão será como o pão dos pranteadores. Todos os que dele se alimentam tornam-se imundos, porquanto esse pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa de Javé, o templo do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, as festas fixas, e nos dias de celebrações a Javé? Vede, eis que eles fogem da destruição, mas o Egito os recolherá, e Mênfis, a cidade dos túmulos, haverá de sepultá-los. Todos os seus preciosos objetos de prata serão herdados pelos espinheiros. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias do castigo estão muito próximos. Chegaram os dias de Shilem, retribuição. Que todo Israel saiba, por serem tantos os vossos pecados e transgressões, e tão grande a vossa malignidade, o profeta é considerado um tolo. E o homem inspirado por Deus,
um insensato varrido. O profeta, sob a direção de Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade na casa de Elohim, o templo do seu Deus. Eles se deixaram corromper profundamente, como nos dias de Gibeá, e Deus se lembrará de todos os atos malignos do seu povo e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, Deus do Monte Peor, consagraram-se àquele ídolo ignóbil, e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como um pássaro que foge assustado. Não haverá nascimento nem gravidez, tampouco concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu mesmo os privarei da companhia deles, a fim de que não lhes reste mais ninguém. Ai do povo quando eu me afastar de Efraim. Eis que observei Efraim plantando num lugar aprazível como Tiro. No entanto, Efraim entregará seus filhos nas mãos do matador. Ó Javé, que darás a esse povo? Dá-lhes ventres que abortem e seios secos, que não possam amamentar. Ora, toda a malignidade do povo de Israel teve início em Gilgal. Gilgal, círculo de pedras, isto é, centro de idolatria. De fato, a partir do que praticaram ali, passei a odiá-los. Portanto, eu os lançarei fora da minha família e propriedade, por causa de todas as suas más atitudes. Não lhes dedicarei mais o meu amor, porquanto todos os seus príncipes e líderes se revoltaram contra mim. Sendo assim, Efraim está ferido, a sua raiz está seca. Eles não darão fruto, ainda que gerem e tenham filhos. Eu matarei a sua prole amada. Eis que meu Elohim, Deus, os rejeitará porque não lhe deram ouvidos, caminharão, pois, errantes e sem rumo entre as nações pagãs. Capítulo 10. Israel planta o mal e colhe destruição. Israel é uma videira bela e viçosa, que cobre-se de frutos. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou a construção de seus altares. Quanto mais próspera a terra, tanto mais ergueram colunas com arte e esmero. Eis que o coração desse povo foi seduzido e dividido, e agora deve carregar sua culpa. Deus demolirá os seus altares, idólatras, e arrasará suas colunas sagradas. E nesse dia eles exclamarão: é certo que não temos um rei, porque não reverenciamos a Javé. No entanto, ainda que tivéssemos um rei, o que ele de fato poderia fazer por nós? Ora, os reis costumam fazer muitas promessas, mas não as cumprem, juram falsamente e celebram pactos que não honram. Por isso os litígios brotam como ervas venenosas nos sulcos dos campos arados. O povo que vive em Samaria teme o ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven, casa da impiedade. Eis que sua gente lamentará por ele, como também todos os sacerdotes idólatras, que muito se alegravam ao contemplar o seu esplendor, e o verá ser extirpado deles e levado para o cativeiro. Sim, até mesmo este ídolo será levado para a Síria, como um presente para agraciar o grande imperador. Neste momento, Efraim será humilhado, e Israel se envergonhará grandemente por conta do seu inútil ídolo de madeira. Eis que o rei de Samaria será como lasca de madeira sobre a superfície das águas, e os altos de Aven, os altares da impiedade, o pecado de Israel, serão despedaçados. Espinhos e ervas daninhas crescerão e envolverão todos os seus altares. E nesse dia, o povo clamará aos montes: aterrai-nos! E gritarão as colinas: caí por sobre todos nós. Ó Israel, tu tens pecado desde os dias de Gibeá, e continuou errando até hoje. Porventura a guerra contra os que praticam malignidades não os afetou em Gibeá? Ora, eu mesmo corrigirei o meu povo, quando bem entender. Nações serão reunidas contra eles,
para castigá-los por causa do seu duplo pecado. Porquanto Efraim era uma novilha domada que gostava muito de pisar o trigo para lhe tirar a casca. Assim, colocarei uma canga sobre o seu belo pescoço que tanto poupei. Conduzirei Efraim mediante arreios. Farei Judá lavrar a terra, e Jacó se ocupará de fazer sulcos no solo. Semeai justiça para vós, colhei conforme o Hesed, amor misericordioso. Lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Javé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de Tserdec, justiça e salvação. Todavia, plantastes a impiedade, colhestes a malignidade, comestes o fruto da mentira e do engano, visto que tendes confiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros. Portanto, entre o vosso povo se erguerá o fragor e o alvoroço das batalhas, e num momento todas as vossas fortalezas serão aniquiladas. Como o imperador Salmã, adorador do fogo, arrasou Beit Arbel, Bet Arbel, casa da emboscada de Deus, no dia da grande carnificina, quando mães foram estraçalhadas junto com seus filhos pequenos. Assim vos sucederá, ó Beitel, Betel, casa de Deus, porquanto a vossa impiedade é enorme. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será absolutamente devastado. Capítulo 11. O amor do pai pelo filho Israel. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar. Eu o carreguei no colo. Mas eles não entendiam que era a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam arrepender-se. Eis que a espada descerá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas, e os devorará nas suas fortalezas, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Contudo, como posso te abandonar e entregar-se nas mãos dos outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger, ou te trataria como tratei Admá? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim, porquanto sou Deus, e não um ser humano, o santo entre vós. Assim, não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Eles seguirão a Javé, ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como os pássaros, e da Assíria como pombas. Então, eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Javé ao Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o Santo Fiel. Capítulo 12. A condenação de Israel e de Judá. Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental o dia todo, e multiplica enganos e violência. Estabelece pactos e acordos com a Síria e manda azeite para o Egito. Eis que Javé também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigar Iagob, Jacó, isto é, o suplantador, avaliando todas as suas atitudes. O Senhor recompensará Israel segundo suas obras. Ora, Jacó, ainda no ventre de sua mãe, segurou o calcanhar de seu irmão a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e recebeu a vitória, chorou e suplicou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, e ali conversou com ele. Sim,
Elohim, o Senhor dos exércitos. Javé é o seu nome. Portanto, arrepende-te e volta para Elohim. Pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em teu Deus. Como os descendentes de Canaã, mercadores que usam balanças enganosas e apreciam a extorsão. Efraim orgulha-se e exclama: certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades. Não encontrarão mal nem pecado algum em mim, em todo o meu trabalho. Mas eu sou Javé, o Senhor teu Elohim, Deus, desde a terra do Egito. Eis que vos farei voltar a habitar em tendas, como nos dias de vossas solenidades, festas fixas. Na época, eu mesmo falava aos profetas, dando-lhes muitas visões, e por intermédio deles, falava em parábolas ao povo. Oh, como Gileade é ímpia! Sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras depositados sobre os sulcos nos campos arados. Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel serviu em troca de uma mulher. Por amor a ela, trabalhou cuidando de ovelhas. Mas Javé libertou Israel do Egito mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. Efraim, com seus pecados, amargamente inflamou a ira do Senhor, e por isso Javé fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou, e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que deles recebeu. Capítulo 13. A ira de Javé contra Israel. Quando falava a Efraim, havia tremor, todos o respeitavam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal, e desde então começou a perecer. Hoje, pecam cada vez mais, com sua prata moldam ídolos de metal para si, imagens elaboradas com arte e muita inteligência, todas obras de exímios artesãos. Chegam a conclamar: ofereceis sacrifícios a estes deuses, e ainda beijam seus ídolos inúteis feitos em forma de bezerro. Por esse motivo, eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da eira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. Mas eu sou Javé, o teu Elohim, Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não adorarão nenhum outro Deus além da minha pessoa. Não há nenhum outro Yahshua, Salvador. Eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração, e em consequência me desprezaram. Por isso, serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz. Ficarei à espreita junto ao caminho. Serei como uma ursa de quem tiraram os filhotes. Eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei. Como um leão esfomeado, eu os devorarei. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. Eis que foste destruído, ó Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Onde está, pois, o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais rogaste: dá-me um rei e príncipes que governem? Sendo assim, dei-te um rei em meio à minha ira, e tirei-o na minha indignação. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada, e o seu pecado registrado. Dores como as da mulher em trabalho de parto te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora, se recusa a sair do abrigo, do ventre, e enfrentar a luz. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura, eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o siroco do leste, o vento de Javé, que sobe queimando do deserto, e seus poços secarão, suas fontes se estancarão, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Shomron, Samaria,
carregará sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Deus. Tombarão todos ao fio da espada, seus filhinhos serão partidos em pedaços e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Capítulo 14. Há perdão ao Israel arrependido. Volta, ó Israel, volta para Javé, teu Elohim, Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora preparai, pois, o que vais dizer e retornai para Javé, e rogai-lhe. Perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. A Assíria não nos salvará. Não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: Tu és o nosso Deus. Porquanto só tu, ó Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam em segurança à sua sombra retornarão. Renascerão como o trigo, e florescerão como a videira, e o renome de Israel será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Apelo final. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Javé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão.